Quantas vezes você pensa nel cielo? Quantas vezes você ha pensado nel cielo? Pero não este cielo que vemos. El cielo que é o reino del cielo. Às vezes, a pessoa habla, eu quero minha salvação. Minha salvação é a coisa mais importante. Eu não quero ir para o inferno. Pero pouco a pessoa pensa nel cielo. Quantas vezes você já parou e quedou-se pensando, como será? Como viveremos? Será que eu vou encontrar meus familiares que partiram desta terra? Será que eu vou a recordar? Porque está escrito que tanto no inferno como no cielo, a consciência não será quitada. A consciência não será quitada. Está escrito. Então, quando eu priorizo e quero, em cima de todo, ir para o cielo, eu vou a ser lo que necessário é para ir, para manter uma relação com Jesus, para manter uma comunhão com Jesus, para viver em obediência, para viver de acordo com a palavra de Deus. E eu sei que é impossível vencer nesta terra e vencer no cielo, para ir para o cielo, obedecer a palavra de Deus, sem que a pessoa receba o Espírito Santo, sem que a pessoa nasça de Deus, sem que a pessoa tenha um encontro com Deus. É impossível. É muito difícil. Nós hemos visto señales que revelam que Jesus volverá nesta generação. Há profecias específicas que mostram que Jesus volverá, provavelmente nesta generação que estamos. Há profecias muito profundas, que não será a próxima generação, será nesta. Então, eu tenho que examinar minha vida todo o tempo. Eu tenho que ver minha vida, onde eu he entristecido a Jesus, onde eu he pecado. Você vê que aqui em Mateus capítulo 3, versículo 2, Juan, el Bautista, predicando en el deserto de Judeia, decía: arrepientam-se, porque el reino de los cielos está cerca. Mire que ele predicava isso há 2000 anos atrás. Ele já predicava: arrepentam-se, porque o reino de los cielos está cerca. Em outras palavras, está muito cerca. E Jesus havia acabado praticamente de chegar. E Jesus deu sequência em Marcos capítulo 1, versículo 15. Ele disse assim: se há cumprido el tempo, decía, el reino de Deus está cerca. Arrepientam-se e creiam em las buenas nuevas.
Então, qual é o passo para que a pessoa alcance a salvação? Arrepentir-se. Só isso. O que é arrependimento? É quando eu recebo de Deus a tristeza de mis pecados. Quando é derramado em mim a tristeza de uma coisa que eu não tinha que eu não tinha que fazer. Eu recebo esta tristeza. Esta tristeza é derramada por ele Espírito Santo dentro do coração da pessoa. Não é uma pessoa que busca, eu quero arrepentir-se. Não é assim. Eu quero alcançar ele arrependimento. Não, não é assim. É Deus que dá este arrependimento. É Ele que dá. Quando a pessoa quer, quando a pessoa deseja. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, diz assim: Sin embargo, agora me alegro, não porque se hajam entristecido, sino porque sua tristeza los levou ao arrependimento. Ustedes se entristeceram, tal como Deus lo quiere, de modo que nós outros de nenhuma maneira lo hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Deus produz el arrependimento. E leva a salvação, de la qual não há que arrepentir-se, mientras que a tristeza del mundo produz a muerte. Então, quando Jesus ele encontra um coração sincero, não importa o que a pessoa hizo, se a pessoa adulterou, traicionou, se a pessoa caiu em pecado, se a pessoa falou na mentira, se a pessoa cometeu um assassinato, se a pessoa... Não importa. Se Jesus encontra um coração sincero e uma pessoa sincera que quer verdadeiramente cambiar, quer verdadeiramente ser uma outra pessoa, o Espírito Santo derrama esta tristeza. Agora, se a pessoa não tem este arrependimento, ela não alcança o perdão. Porque o perdão só é alcançado quando eu alcanço o arrependimento. Por mais que a pessoa venha aqui, cerca do altar, ó Deus, me perdona, me perdona, me perdona, eu não quero mais pecar, eu não quero ser mais isso, eu quero ser uma outra pessoa. Se esta pessoa não está arrependida, ela volverá a pecar. Ela volverá a ser as mesmas coisas. Ela volverá. Pero se ele alcança ele arrependimento, então o perdão vem. E que significa o arrependimento? Tristeza profunda e abandono. Abandono das atitudes que a pessoa tinha. Para Deus não há pecado grande e pequeno. Todos são pecados. Amém? A pessoa nunca pode avergonçar-se por seus pecados. Porque pecados são pecados. Não há pecado grande e pecado pequeno. Não, tudo é pecado. A pessoa falou na mentira, cometeu o pecado. A pessoa se prostituiu, tuvo relação sexual com a pessoa, é pecado igual. Me hago entender? Não é pecado
mas grave, mas difícil de alcançar o perdão. Não, não há. Pecado é pecado. Para Deus não existe pecado de primeiro grado, segundo grado, terceiro grado. Todo é pecado. Me hago entender? O problema é que as pessoas pouco se preocupam com a salvação, com o reino de los cielos. Você vê que aqui em Hechos capítulo 3, Hechos 3, 19, ele diz assim, 3, 19: portanto, para que sejam borrados seus pecados, arrepentam-se e vuelvam-se a Deus, a fim de que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Em outra versão bíblia está escrito, a fim de que venga a salvação. Amém? Quando habla de descanso, habla de salvação. Então, ele caminho é arrependimento. Se não há arrependimento, não há perdão. E se não há perdão, não há recomeço. Quer recomeçar uma vida nova com Deus? É necessário arrepentir-se, pedir perdão a quem tenha que pedir perdão. Amém? Abraçar a quem tem que abraçar. Entender uma coisa, nada pode colocar minha salvação em risco. Você pecou? Está bem. Arrependa-se. E você será perdonado. É como está escrito. Portanto, para que sejam borrados seus pecados, arrependam-se e vuelva-se a Deus. Amém? Se há arrependimento, há um recomeço. Há uma vida com Deus. Amém? Porque senão, que espera? O inferno. O inferno. Um lugar de tormento. Um lugar de dolor. Um lugar de gritos. Um lugar onde as pessoas sofrem 24 horas ao dia. Não tem nenhuma pausa. Só sofrimento, 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 tormento, tormento e tormento e tormento. Eu estou seguro que você não quer ir para allá. Então, arrependa-se. Abandone seus pecados. Abandone seus erros. Cambia sua forma de ser. Cambia seu comportamento. Cambia tudo. Porque a salvação tem que ser a coisa mais importante de nossas vidas. Amém?